Olá, seja bem-vinda e bem-vinda a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. No programa passado, nós fizemos a diferença entre a avaliação psicológica e testes psicológicos. Mas hoje nós vamos fazer uma outra diferenciação. Psicodiagnóstico e avaliação psicológica, existem diferenças? E se existe, quais são as diferenças entre a prática de uma avaliação psicológica e um psicodiagnóstico? Você já parou para pensar nisso? Pois bem, este é o tema do nosso programa de hoje, logo após a vinheta. Então, se gostou do tema, já deixa a tua curtida. Se não é inscrita ou inscrito no nosso canal, inscreva-se. Receba toda semana programas com dicas e orientações sobre o exercício da psicologia. E nos siga a nossa programação que está repleta de muitos conteúdos, de muitas dicas e de trocas de experiência e aprendizagem aí sobre o universo da psicologia. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Logo após a vinheta, nós vamos fazer a diferenciação entre a avaliação psicológica e o psicodiagnóstico. O psicodiagnóstico e a avaliação psicológica. Agora nós vamos ver as semelhanças e diferenças entre esses dois termos. Tradicionalmente, o psicodiagnóstico ele é oriundo da prática clínica. Mas será que o psicodiagnóstico é uma prática de avaliação psicológica dentro do contexto clínico? Cabe lembrar que no programa passado nós abordamos a definição da Resolução do Conselho Federal de Psicologia 009 de 2018 sobre o que é uma avaliação psicológica. A avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos que utiliza como procedimentos, métodos, técnicas e instrumentos para prover informações para uma tomada de decisão, numa avaliação de um indivíduo, de um grupo ou até mesmo de uma instituição, levando sempre em consideração a demanda, finalidades e o contexto do serviço e as condições do serviço. Se formos olharmos a resolução do Conselho que fala de avaliação psicológica, você não vai encontrar o termo psicodiagnóstico. Mas é comum você escutar colegas, inclusive alguns autores, se referendar ao psicodiagnóstico como a prática de avaliação psicológica na clínica. Algumas pessoas referem-se então que toda avaliação psicológica clínica é um psicodiagnóstico. Mas isso é um grande engano. Nós vamos ver hoje que nem toda avaliação psicológica clínica é um psicodiagnóstico e muito menos que nem toda avaliação psicológica é um psicodiagnóstico. Mas eu já vou trazer para você o meu entendimento de muitos autores. O psicodiagnóstico é uma modalidade de avaliação psicológica com alguns objetivos e finalidades definidas, normalmente utilizado e empregado no contexto clínico. Mas já entendemos o que é uma avaliação psicológica. Vamos agora entender o que é um psicodiagnóstico. Para isso eu vou utilizar uma das referências nacionais, essa obra de Cláudio Simões Rutz e de outros autores, o livro Psicodiagnóstico. Podemos ver na página 25, onde ele trata dos objetivos do psicodiagnóstico, a seguinte definição de psicodiagnóstico. Entendemos que o psicodiagnóstico é um procedimento científico de investigação e intervenção clínica, limitada no tempo, que emprega técnicas e ou testes psicológicos com o propósito de avaliar uma ou mais características psicológicas visando um diagnóstico psicológico descritivo e ou dinâmico, construído à luz de uma orientação teórica que subsidie a compreensão da situação avaliada, gerando uma ou mais indicações terapêuticas e encaminhamentos. Levando em consideração esse conceito, acreditamos que ele pode ser realizado de diferentes maneiras e de diferentes objetivos. Por fim, ainda trata nesta página que a avaliação de demandas indicará qual aspecto avaliativo deverá ser priorizado em cada caso, situando-se o objetivo do psicodiagnóstico a partir dessa reflexão inicial.
E aqui ele traz alguns objetivos, como classificação simples, diagnóstico de descrição, classificação nosológica, como por exemplo de CID-10 e DSM-5, diagnóstico diferencial, a avaliação compreensiva, o entendimento dinâmico, prevenção, prognóstico, perícias forenses, entre outras. Acabamos de ver que o psicodiagnóstico, assim como a avaliação psicológica, é um processo estruturado de investigação científica. Porém, Rutz e demais colaboradores definem nessa obra, ou defendem nessa obra, que o psicodiagnóstico ele tem um objetivo clínico, mas a clínica não no sentido restrito de um consultório psicológico, mas em avaliações que o foco é uma avaliação clínica com um objetivo de diagnóstico psicológico. Já vemos uma grande diferença do psicodiagnóstico para o termo avaliação psicológica. A avaliação psicológica ela pode ter diversos objetivos. Ela investiga a avaliação e a tomada de decisão de um fenômeno psicológico, que não necessariamente é um diagnóstico psicológico. Quer ver um exemplo? Você pode realizar, colega, na sua prática, uma avaliação para verificar apenas a qualidade e a funcionalidade dos componentes atentivos do teu cliente, do teu paciente, e não realizar um diagnóstico ou um psicodiagnóstico. Você também pode, por exemplo, fazer uma avaliação psicológica no contexto da empresa, para um cargo, uma seleção de pessoal, comparando o perfil do candidato ao perfil do cargo. Isso não é um diagnóstico clínico, é uma avaliação de indicador psicológico. Mais um exemplo de avaliação psicológica. Você pode fazer uma avaliação psicológica para avaliar se o candidato ou se a candidata está apto para determinada prática, como no trânsito, como no porte de arma, como em concurso público. Eu te pergunto, você realizou um diagnóstico psicológico? Não, lógico que não. Você realizou uma avaliação de perfil psicológico. Isso não pode ser considerado, então, um psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico são as avaliações psicológicas com o objetivo de diagnóstico psicológico. Então, nós podemos entender que o psicodiagnóstico é sim uma avaliação psicológica, mas uma avaliação psicológica com determinados objetivos e finalidades clínicas, seja esta avaliação ocorrida no consultório ou mesmo até em práticas de perícias judiciais, desde que o objetivo seja um diagnóstico psicológico. Por fim, será que existem psicodiagnósticos sem a utilização de testes? Cabe fazer uma ressalva. Alguns autores defendem que para ser denominado psicodiagnóstico é preciso que a avaliação psicológica seja clínica e que ela utilize de testes projetivos. Particularmente, não gosto muito desse conceito. Eu defendo mais o conceito apresentado aqui por Rutz. Vamos relembrar um trecho da definição que Rutz traz para esclarecermos esse ponto. Entendemos que o psicodiagnóstico é um procedimento científico de investigação e intervenção clínica limitada no tempo, ponto importante agora, que emprega técnicas e ou testes psicológicos com o propósito de avaliar uma ou mais características psicológicas visando um diagnóstico psicológico. Aqui podemos ver que Rutz e demais colaboradores eles defendem que o psicodiagnóstico pode empregar técnicas e ou testes psicológicos. Então, assim como Rutz defende, eu também acredito que um processo de psicodiagnóstico poderá utilizar testes, mesmo estes não sendo projetivos, ou poderá utilizar outras técnicas, como entrevistas, observação, exame clínico, mesmo não utilizando um teste. Mas se ele tem o objetivo de uma avaliação de uma ou mais características psicológicas, visando um diagnóstico psicológico, nós podemos chamar assim de psicodiagnóstico. Bem, esse é um tema que não tem consenso entre diversos autores, mas eu trouxe uma das definições e uma das conceituações, defendendo inclusive por uma grande referência da avaliação psicológica aqui no Brasil. O psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica com o objetivo clínico de fazer um diagnóstico psicológico de uma ou mais características psicológicas e nele você pode ou não usar testes psicológicos, sejam esses testes psicométricos, sejam esses testes de habilidades cognitivas e até mesmo os projetivos. E você, o que é que você acha? Você consegue perceber diferenças entre o psicodiagnóstico e a avaliação psicológica? Você concorda com essa definição que eu trouxe hoje?
Ou você tem uma outra definição, uma outra conceituação? Você já ouviu alguma referência sobre o que é psicodiagnóstico? Deixa teus comentários na descrição desse vídeo. Será um prazer trocar experiências. Participe, traga suas sugestões também de temas, de assuntos que nós podemos abordar aqui em nosso canal. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho. Sempre uma satisfação, sempre um prazer estar aqui trocando experiências, falando dessa profissão que nós amamos tanto, a psicologia. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.